Antes de começar o vídeo, gostaria de informar a você que finalmente terminamos a nossa loja personalizada com o seu filósofo favorito. Aproveite e visite a loja do canal, temos preços muito acessíveis. Vamos continuar. Sócrates viveu entre 469 e 399 a.C. E ele é um dos filósofos mais famosos de toda a história da humanidade. Ele é por vezes considerado o fundador da filosofia ocidental e o seu trabalho reflete a filosofia do ceticismo, que tem como base principal que o conhecimento pode ser obtido através da dúvida sistemática e de testes contínuos. Embora Sócrates não tenha escrito nada, ele mudou para sempre a própria filosofia. A maior parte do que sabemos hoje sobre a sua filosofia veio de Platão, Aristófanes e Xenofonte, cujos escritos estão na forma de diálogos entre Sócrates e outros atenienses. Esses escritos deram origem a um novo gênero literário denominado diálogo socrático. Infelizmente, ele também é famoso por sua vida trágica. Em 399 AC, ele foi acusado de corromper a juventude de Atenas e de não reconhecer os deuses oficiais da cidade. Após um julgamento que durou apenas um dia, ele foi condenado à morte. Ele passou seu último dia na prisão, recusando-se a escapar. A forma como sua vida terminou pode ser considerada o mito fundador da filosofia como disciplina. Para alguém realmente praticar filosofia, eles têm que ir contra as normas sociais, questionar tudo, mesmo correndo o risco de seu próprio perigo. Tudo em Sócrates era impressionante, sua aparência, personalidade e comportamento, bem como seus pontos de vista e métodos. E isso fez com que muitas pessoas ao seu redor escrevessem sobre ele, inclusive Platão. É lamentável que Sócrates não tenha escrito nada e tudo o que temos são provas indiretas. Além disso, é dito que cada época produz um Sócrates próprio. No entanto, existem alguns ensinamentos fundamentais do Sócrates original que transcendem os séculos e para ajudá-lo a compreender melhor seus ensinamentos e como implementá-los em sua própria vida, neste vídeo trazemos para você 9 lições de vida que podemos aprender com a filosofia de Sócrates. 1. Abra-se para a verdade. Sócrates disse: a única verdadeira sabedoria está em saber que você não sabe nada. Esta citação é uma das citações mais famosas de todos os tempos. É também chamado de paradoxo socrático. Foi chamado de paradoxo porque tal afirmação de Sócrates parece contrária ao bom senso. Esta citação é uma resposta de Sócrates ao oráculo de Delfos que afirmava que o Sócrates é o mais sábio e Sócrates respondeu a esta afirmação dizendo que é sábio porque não sabe nada. Ele simplesmente considerou que não sabia qual era a verdade. A verdade é aquilo que está de acordo com o fato ou a realidade e Sócrates ficou muito famoso por desenvolver um modelo mental de busca da verdade, chamando-o de Elenchus, também conhecido como método socrático, que consiste em analisar todos os elementos de um argumento, para compreender as hipóteses sobre os quais o argumento é construído, para ver se essas hipóteses são baseadas em fatos e se são válidas. Assim, de acordo com Sócrates, podemos buscar a verdade fazendo constantemente perguntas aos outros e investigando mais profundamente os problemas e experiências mentais. Seus ensinamentos são extremamente valiosos ainda hoje, quando precisamos tanto desenvolver nosso pensamento crítico na forma como analisamos nossa vida ou a sociedade em geral. Se apenas comermos, dormirmos, trabalharmos e procriarmos, não seremos melhores do que qualquer outro animal. Na opinião de Sócrates, tal vida não valeria a pena ser vivida. É importante nunca parar de aprender coisas novas, de fazer perguntas e de nos desenvolver. E nunca presumir que uma vez que você sabe algo, é o suficiente. Você precisa sempre questionar o que sabe como fato, buscar evidências e atualizar seu conhecimento constantemente. Por exemplo, imagine que você trabalha em um departamento de engenharia e é informado de que deve seguir uma determinada metodologia de projeto, mas não entende os motivos. Em vez de apenas trabalhar seguindo ordens, é melhor aplicar o método socrático. Faça o máximo de perguntas possível ao seu chefe para entender completamente por que esse método é como é, quem provou que ele é realmente o melhor e quais métodos essa pessoa utilizou. Se você achar a explicação insatisfatória, poderá até propor um novo método de projeto e aumentar a qualidade geral do projeto. Não apenas siga ordens e finja que sabe o que está fazendo. Somente reconhecendo que você não sabe alguma coisa, você estará em posição de fazer perguntas aos outros para saber mais, desenvolvendo assim seus conhecimentos e habilidades.
por extensão, melhorando sua carreira. 2. Seja corajoso. Segundo Sócrates, é um homem de coragem que não foge, mas permanece no seu posto e luta contra o inimigo. Sócrates era uma figura contrária e polarizadora. Não só pela sua aparência e comportamento, mas também pela forma como interrogava as pessoas à sua volta e porque não reconhecia os deuses oficiais. Por conta disso, em 399 AC ele foi preso por corromper a juventude e levado a julgamento que durou apenas um dia. No final, ele foi condenado à morte. Apesar de lhe ter sido oferecida a possibilidade de escapar, ele decidiu permanecer na prisão antes da sua trágica morte. Ele morreu bebendo cicuta venenosa. Certamente, Sócrates foi um homem de grande coragem até o dia em que morreu. Durante a sua vida, nunca teve medo de ir contra a corrente da opinião ateniense, procurou as verdades reais por detrás das crenças comuns, recusou-se a acreditar nos deuses, recusou-se a fazer parte da arena política. Não importa o custo, precisamos defender os nossos princípios morais. Por exemplo, quando seu chefe no trabalho lhe pede para trair um de seus colegas, você deve recusar mesmo correndo o risco de ser demitido. Quando você está em uma reunião de família e pega um parente idoso dizendo algo racista ou preconceituoso, você tem que falar e iniciar uma conversa difícil com as pessoas envolvidas. Permanecer em silêncio quando for preciso falar e obedecer a ordens injustas significa fazer parceria com o agressor ou com o criminoso e causar danos a pessoas inocentes. A coragem não é apenas uma característica desejável que precisamos ter, mas é a marca de qualquer ser humano moral. 3. Seja autêntico. Citando Sócrates, a melhor maneira de viver com honra neste mundo é ser o que fingimos ser. Sócrates nunca se esquivou de proclamar seus pontos de vista, não importando o perigo. Ele não tomava partido na política, estava muito mais interessado em buscar a verdade do que em status político e social. No final das contas, sua teimosia em ser quem ele realmente era o levou ao julgamento e à morte prematura. Mas, por ter tido a coragem de ser autêntico, de questionar tudo publicamente, viveu com honra e sua fama perdura até hoje. Sócrates também foi ousado o suficiente para proclamar sua ignorância em relação a muitos assuntos. Ele não hesitou em fazer perguntas aos outros para descobrir a verdade. Mesmo no que diz respeito à aparência física, ele não se poliu, para parecer mais do que era. A maioria de nós não tem a coragem que Sócrates teve, mas podemos aprender com ele a ser mais diretos, mais honestos, a alinhar melhor o nosso ideal de nós mesmos com quem realmente somos. Isso significa parar de buscar a aprovação dos outros, parar de se vestir e de se comportar para impressionar os outros, a fim de sermos vistos como gostaríamos que nos vissem. Em vez disso, é muito melhor trabalhar mais na formação do nosso caráter do que mentir e enganar os outros sobre quem realmente somos. Se você não está feliz com sua aparência, trabalhe para construir músculos ou perder peso em vez de comprar roupas para tentar fingir. Pare de fingir ser quem você não é e use essa energia para iniciar o verdadeiro trabalho de abordagem das principais fontes dos problemas, e só então você poderá ser a versão autêntica de si mesmo. 4. Seja humilde. Sócrates nos diz: o orgulho divide os homens, a humildade os une. Disse que Sócrates tinha uma aparência desagradável, era baixo, barrigudo, traços faciais ásperos, olhos esbugalhados e nariz arrebitado. Ele foi extremamente ridicularizado devido à sua aparência, mas não parecia se importar muito. Continuou a usar a mesma capa todos os dias, levando uma vida pobre, não se importando nem com a higiene, nem com comer e beber bem. Porém, também pela sua aparência humilde, conseguia falar com pessoas de todas as classes sociais, com quem quer que encontrasse na praça do mercado ou noutros locais públicos, homem ou mulher, jovem ou velho, escravo ou livre, rico ou pobre. Sua humildade deu-lhe uma liberdade especial e muitas possibilidades de interagir com diferentes tipos de pessoas. Embora apenas alguns de nós queiramos parecer-nos com Sócrates e adoptar um estilo de vida tão austero, ainda podemos adoptar alguns aspectos da sua humildade para sermos mais livres e podermos experimentar a vida de forma mais plena. Humildade significa antes de tudo liberdade do orgulho e da arrogância. Quanto maior for o seu status na sociedade, mais você precisará praticar a humildade. Se, por exemplo, você é gerente de uma fábrica, precisa de muita humildade para conversar com os funcionários que trabalham sob você e ouvir suas sugestões sobre como melhorar o trabalho em equipe.
Se você adotar uma atitude arrogante e exigente, você se privará de uma contribuição valiosa de seus subordinados. Se você deseja que sua equipe o respeite, você deve respeitá-los igualmente. Eles são os criadores, aqueles que realmente desempenham as funções primárias do negócio, proporcionando-lhes informações únicas e valiosas que você não consegue ver do ponto de vista gerencial ou executivo. Se sua equipe sentir que é realmente valorizada e respeitada, geralmente desejará retribuir esse respeito entregando o melhor que pode. Somente quando você tiver criado essa conexão, eles se abrirão para você e darão feedback valioso que você poderá usar para melhorar os métodos de trabalho em sua fábrica. Quanto mais humildes formos, mais acessíveis seremos, e portanto, melhor será a nossa ligação com os outros, levando a mais e melhores oportunidades. 5. Cuidado com a correria da vida. Nas palavras de Sócrates, cuidado com a aridez de uma vida ocupada. No final do século V a.C. E, quando Sócrates viveu, a maioria dos homens atenienses preferia fama, riqueza, honras e poder político a uma vida de trabalho. Eles sempre pareciam ter uma vida agitada, mas não feliz. Em contraste, Sócrates não trabalhou para ganhar a vida, nem participou voluntariamente nos assuntos de Estado. Em vez disso, apesar da sua popularidade, ele escolheu permanecer na pobreza. Ele nem estava interessado em ser considerado professor. Ele acreditava que era mais importante ensinar as pessoas a pensar por si mesmas do que preencher suas memórias com coisas novas que talvez nem usassem. Fazer as coisas apenas por dinheiro ou por fama não era um de seus interesses, pois ele entendia que viver uma vida sem um propósito real é uma vida vazia. Seguindo o exemplo de Sócrates, todos devemos ter cuidado para não ter uma vida ocupada e vazia, mas sim uma vida significativa. Hoje em dia, há tantas atividades que podemos realizar, tantas coisas para escolher. Se não soubermos limitar os nossos desejos por mais dinheiro, mais coisas, mais fama, corremos o risco de preencher completamente o nosso tempo com atividades, não deixando tempo para parar e processar, para digerir tudo o que se passa na nossa vida. Para encontrar o significado e tomar decisões melhores e ponderadas no futuro. Correr atrás de dinheiro e fama não nos dará verdadeiro sentido às nossas vidas. Tudo o que isso faz é custar tempo e energia, ambos podem ser melhor gastos fazendo coisas que realmente o satisfaçam, coisas que você realmente gosta. Você não precisa tentar fazer tudo o que é capaz de fazer na vida. Comece descobrindo o que é realmente significativo para você e priorize suas atividades de acordo. A vida só pode se tornar significativa quando você realiza atividades significativas. 6. Seja um cidadão do mundo. Sócrates afirmou: não sou ateniense nem grego, mas um cidadão do mundo. Não devemos ser definidos por fronteiras artificiais como a fronteira geográfica do nosso país. As pessoas não devem ser apenas cidadãos do seu estado, devem ser cidadãos do mundo. Agora, mais do que nunca, há muito mais coisas que nos unem do que nos separam. Infelizmente, nós, humanos, normalmente pensamos em nós mesmos em pequenos grupos, nosso quarteirão ou rua, nossa cidade, nosso município ou estado, nosso país. Se a internet não nos ensinou mais nada, ensinou-nos que podemos ter mais em comum com alguém a milhares de quilômetros de distância do que com o nosso vizinho. Somos todos seres humanos. Nem mais nem menos. E fazer julgamentos sobre um ser humano com base em diferenças como nacionalidade, cor da pele, gênero ou, na verdade, qualquer coisa que não seja o seu comportamento e ações é totalmente absurdo. Sócrates entendeu isso muito bem, embora naquela época essa ideia fosse verdadeiramente revolucionária. A Grécia foi dividida em muitos estados menores, como Atenas e Esparta, e houve muitas guerras entre eles. Mas Sócrates não era fã de política, recusava-se a tomar partido de um partido ou de outro, estava mais interessado em encontrar uma verdade objetiva do que numa subjetiva, ou em alinhar-se com um determinado grupo de pessoas. Da mesma forma, deveríamos estar mais interessados nos princípios morais comuns que nos conectam do que nas aparentes diferenças entre nós. Se você conhecer alguém de outro país, de outra cultura, não se concentre em quão diferentes eles se vestem de você, ou como eles se comportam e pensam, mas sim concentre-se nas necessidades físicas e psicológicas que vocês têm em comum: ter comida suficiente para comer, um abrigo sobre sua cabeça, para se sentir parte de uma comunidade, para se sentir seguro,
para cuidar de sua família e assim por diante. Todos os seres humanos neste planeta têm as mesmas necessidades básicas e este é o terreno comum a partir do qual devemos interagir uns com os outros. Somos todos cidadãos deste mundo. 7. Seja feliz com menos. Sócrates postula que, no segredo da felicidade, veja bem, não está em buscar mais, mas em desenvolver a capacidade de desfrutar menos. A felicidade é, por definição, um objetivo final de nossos desejos. A felicidade não é um dado adquirido, requer um certo esforço. E quanto menos desejos tivermos, mais fácil será alcançar a felicidade. Sócrates acreditava que o verdadeiro segredo da felicidade é ter uma vida moral, ser justo. Sendo assim, você pode ficar mais tranquilo, mais contente com seus assuntos atuais e desejar menos posses. Assim, a felicidade não é resultado de ter mais, é mais resultado de uma mentalidade, da capacidade de aproveitar as pequenas coisas da vida. Precisamos trabalhar mais em nosso estado mental interior, em vez de tentar possuir o máximo de coisas possível, como dinheiro, propriedades, carros e assim por diante. Uma maneira fácil de introduzir mais felicidade em nossa vida é fazer pequenas mudanças todos os dias. Você pode começar praticando meditação, fazendo uma curta caminhada até o parque mais próximo depois do almoço, praticando esportes, escrevendo um diário, conectando-se com seus amigos e parentes, até mesmo algo tão simples como assistir sua comédia favorita e assim por diante. Com o tempo você pode introduzir mais novos hábitos, que cumulativamente podem aumentar seu nível de felicidade. Não espere que um apartamento novo, um carro novo ou até mesmo ganhar na loteria te façam feliz. A verdadeira felicidade requer menos esforço do que você imagina e geralmente consiste no desenvolvimento de pequenos hábitos que você pode seguir e desenvolver todos os dias. Sendo uma pessoa moral e concentrando-se na prática de hábitos saudáveis todos os dias, você pode ser feliz com surpreendentemente pouco esforço. 8. Não procure vingança. Como aprendemos com Sócrates, e nunca se deve retribuir o mal, nem maltratar ninguém, por mais que tenha sido maltratado por ele. Para Sócrates, a vingança é por definição injusta e nunca há uma boa motivação para justificá-la. Esta filosofia sobre a vingança é expressa num dos diálogos de Platão, onde Sócrates debate Polemarco, que acredita que se é justo dar a cada homem o que é devido, então é justo fazer o bem a um bom amigo e fazer o mal para um inimigo. Sócrates fez Polemarco perceber que, quando prejudicados, os seres humanos tendem a tornar-se menos virtuosos, e não mais. Portanto, embora possa ser catártico ou equilibrar a balança ou agindo de acordo com a antiga expressão olho por olho, o resultado líquido é que você leva os seus inimigos a uma maior imoralidade. Prejudicar alguém não torna você nem essa pessoa uma pessoa melhor. Assim, a vingança nunca é justificada. Não importa o quanto alguém o machuque, você precisa responder com calma e ir embora. Pode ser o seu melhor amigo que o traiu, pode ser alguém que espalhou rumores falsos sobre você em público, o seu parceiro que o traiu ou o seu chefe que o criticou injustamente. Não importa o que aconteça, você precisa avaliar a situação com calma, se for o caso, expresse seus sentimentos feridos de forma educada, exija uma correção ou um pedido de desculpas, e se isso não for possível, faça as malas e vá embora. Não faça a mesma coisa com a outra pessoa, não desça ao nível dela. Em vez disso, mantenha sua humanidade, defenda-se, peça desculpas ou vá embora. 9. Tenha senso de humor. Em nossa última citação de Sócrates para este vídeo, ele diz: por favor, case-se, se você conseguir uma boa esposa, será feliz, se você receber uma resposta ruim, você se tornará um filósofo. Sócrates era conhecido por seu senso de humor. Ele costumava fazer piadas sobre sua esposa Xantíppe, 30 anos mais nova que ele, explicando que ela tinha um temperamento ruim e uma personalidade difícil, sugerindo que ele se tornou filósofo devido a essa questão e que o casamento com ela é uma ótima escola em lidar com situações difíceis. Eles até discutiram quando ela o visitou na prisão, antes de sua morte. Ela estava chorando, dizendo que ele foi condenado injustamente e ele brincou dizendo: você acharia que essa situação seria menos lamentável se tivessem me condenado de forma justa? Talvez todos possamos implementar um pouco de humor socrático em nossas próprias vidas. Não importa a situação, boa ou ruim, fazer piadas pode iluminar outras pessoas e a nós mesmos.
O riso é uma ferramenta poderosa que pode aproximar as pessoas, quando usado com cuidado, sem malevolência ou más intenções. O riso alivia o estresse e nos torna mais resistentes às dificuldades diárias da vida. Estudos mostram que é mais provável que um relacionamento dure se os parceiros acharem as mesmas coisas engraçadas. Para tornar seus relacionamentos duradouros, citando o comediante Reginald D. Hunter, você tem que encontrar as coisas engraçadas, seja encontrar programas, filmes ou comediantes de que ambos gostem ou ver o mesmo humor nas situações da vida. Uma boa piada, disse sem mais intenções, pode iluminar os ânimos e criar momentos verdadeiramente memoráveis. Se você gostou deste vídeo, não deixe de conferir nossa lista de reprodução completa do Destrave Mental e, para mais vídeos para ajudá-lo a encontrar sucesso e felicidade usando a sabedoria filosófica antiga, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado por assistir.